Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez com o nosso bispo Dom Henrique para responder algumas perguntas do site domhenrique.com.br. Nós já queremos agradecer a você que sempre acessa, deixa a sua pergunta. Para nós é sempre uma alegria estarmos aqui com você para ter esse contato, né, onde o bispo responde e faz esse trabalho de evangelização. Dom Henrique, sua bênção, mais uma vez estamos aqui. Deus abençoe, Guto, e Deus abençoe você. Realmente é uma satisfação, é um esforço que nós estamos fazendo para interagir com aqueles que frequentam, seja o Facebook, minha página, seja o site. É um modo de evangelizar. É o desafio que São João Paulo II colocava, nós temos que enfrentar os novos areópagos. E vamos lá, a internet tem um alcance que outro meio hoje não tem. E se Nosso Senhor nos dá essa possibilidade, a gente tem a obrigação de utilizar. Então, é uma satisfação estar com você novamente. Dom Henrique, a primeira pergunta é do Lucas Pereira. Ele fala o seguinte: para os inúmeros fiéis que, pela escassez de sacerdotes, estão impossibilitados de participar da Eucaristia dominical, a celebração da palavra cumpre o preceito de guardar o dia do Senhor? Cumpre-se. Primeiro, é importante compreender que o dia do Senhor é o domingo. Não é correto um católico que diga assim: eu vou à missa às terças-feiras, não vou aos domingos. Não, não é bem assim. O preceito não é a missa uma vez por semana. O preceito é a missa no dia do Senhor, o dia da ressurreição, o primeiro dia depois do sábado, que é o domingo. Olhe no Novo Testamento, na tarde daquele mesmo dia, o primeiro depois do sábado, Jesus se encontra com os seus discípulos. Era o domingo. Esse nome domingo quer dizer dia do Senhor. 8 dias depois, Jesus encontra com eles novamente. Então, a cada 8 dias, no dia após o sábado dos judeus, o cristão celebra o dia do Senhor. E se celebra o dia do Senhor participando-se do sacrifício eucarístico do Senhor, escutando a sua palavra e oferecendo o sacrifício eucarístico, comungando com o Senhor imolado e ressuscitado. Agora, quando isto não é possível, de modo algum, a pessoa deve ir à missa durante a semana. E se for todos os dias à missa, melhor ainda. O que eu estou dizendo é que, podendo, não deve deixar de ir aos domingos. Agora, imagine alguém que trabalha no domingo. Não é? O descanso seja por turno, por tabela, e no domingo trabalha. Não está pecando, de modo algum. E não podendo ir à missa naquele domingo, vá um dia da semana. Agora, se não pode no domingo ir à missa de modo algum, porque ali não tem padre, participe da celebração da palavra. Escuta a palavra de Deus, comunga, faz a comunhão sacramental no corpo do Senhor. E ainda que não houvesse uma celebração da palavra, o ideal era se reunir. Ou para ler o evangelho do dia, depois rezar, fazer alguma oração, rezar o terço. Mas é importante que a comunidade se reúna. É o dia do Senhor, é o Dies Domini, o domingo. Então é isso aí. Lucas, não é isso? É isso, Lucas. O Elivelton Rodrigues, ele pergunta o seguinte: Dom Henrique, como ter uma vida espiritual determinada? Aquela vida espiritual que persevera, e que não, eu passo um ano sem rezar, depois volto e desisto, depois continuo. O que falar sobre isso? Olha, Nosso Senhor diz que é pela nossa perseverança que a gente alcança a vida eterna. Primeiro é preciso compreender que a vida cristã é um combate. Várias vezes a Escritura usa até a metáfora das armas militares, dos apetrechos do soldado, revestir-se da armadura, do capacete, tomar o escudo, a espada. Pois bem, porque é um combate. São Paulo também comparava a uma corrida. É assim que eu corro, não como quem dá socos no ar. Por quê? Porque aquilo que Nosso Senhor diz, o Espírito está pronto. Quer dizer, o nosso desejo de Deus. Isso é o Espírito. A minha sede de Deus, a minha sede de ser bom, de ser de Cristo está pronto. Mas a carne, ou seja, a natureza humana, carne aqui não é só o corpo, a natureza humana, ferida pelo pecado,
A natureza humana, com suas concupiscências, com suas tendências, é fraca. Então é preciso o combate espiritual, a disciplina para combater, deixar os vícios. O que é um vício? Um mau costume, um mau hábito. E treinar para abraçar as virtudes. O que é a virtude? Um bom hábito. Virtude vem de virtus, quer dizer em latim força. Pois bem, então é preciso esse exercício para deixar o vício e abraçar as virtudes. Isso é um trabalho da vida toda, porque senão a minha adesão a Cristo fica somente de sentimento e de nome, mas não tem consistência, não é verdadeira. O senhorio de Cristo deve impregnar a minha vida toda. Agora, essa busca de combater os vícios e abraçar as virtudes deve ser por amor de Cristo. Deve ser fruto da minha fé em Cristo, do meu amor a Cristo, da minha adesão a Cristo. E deve ser sustentada pela oração. Sem a oração me abre para o Senhor. A oração me abre para a ação do Espírito do Senhor em mim. Então é o Espírito do Senhor que vai me unindo a Cristo, que vai me dando a força para caminhar concretamente para Cristo, a ponto que, como diz o apóstolo, eu tenho os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E como dizia São Gregório de Nissa, meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações vão sendo os do próprio Cristo. Então, agora isso requer treino, exercício, disciplina. Se caiu, se confessa e volta a lutar. Se sabe que tal situação, que tal pessoa levam você ao pecado, você evita. Se você sabe que seu vício é aquele, você procura estudá-lo. Por que eu tenho essa dependência? Que causas, que situações me levam a isso? E começa a evitar. É um treino e que dura muitas vezes a vida toda. Então não é brincadeira. Aqui no cristianismo, no modo tradicional de se falar, estão as dimensões ascética e mística do cristianismo. A ascese, a palavra ascesis quer dizer treino, exercício. Então é preciso esse treino. Aquilo que diz o profeta Isaías, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então o treino, a ascese, é uma asa para você voar para Deus. E a outra, a mística, a oração, o amor ao Senhor. Veja, a meditação da Escritura. Sem essas duas coisas não há vida cristã. A ascese sem mística é seca, é como um esqueleto sem vida. Gera prepotentes, de nariz empinado, que julga todo mundo, que se acha melhor do que os outros. A mística sem ascese é falsa. É como um corpo sem esqueleto, não leva a nada. Às vezes você vê pessoas de uma vida tão piedosa, mas vivem nos vícios. Então é falsa. A ascese sem mística não é cristã, é estoicismo, uma corrente grega da filosofia pagã. Veja, é faqui da Índia. Não é isso. É por amor a Cristo. Então tem essas duas asas, mas precisa de luta, viu, Evelto? Sem essa luta não vai não. E isso é uma luta a vida toda. Por isso nosso Senhor diz, vigiai, orai. Cuidado para que vossos corações não se encham de gordura, não se deixem levar pelos prazeres. Mas o cristão tem que ter uma vida sóbria. Se você se levanta às 10 horas da manhã, vai rezar mais o quê? Me diga, já se levanta com preguiça. Não é? Se você não tem hora para se levantar, para dormir, se você não treina a sua vontade, se você não treina para evitar o mal, para fazer o bem, se você é desorganizado na sua casa, o seu quarto é uma bagunça, se você não procura ter uma vida regrada, e tem isso, viu? A mística cristã, ela começa, não é de dentro, é de fora. Você começa arrumando sua vida por fora, que é mais fácil, e ela vai condicionando a arrumação interior. Sem isso a casa cai, certo? Então isso aí. Dom Henrique, essa pergunta, não vou nem dizer nomes, porque são muitas pessoas que fazem no site, então a gente vai responder a todas elas.
A Igreja Católica, ela discrimina os homossexuais e se um homossexual ele pode se ordenar padre? As pessoas querem saber muito. Não, a Igreja Católica, isso eu digo com toda, com toda liberdade e simplicidade, não discrimina não, de jeito nenhum. Tá certo? Você ser hétero ou homossexual, isso nem é virtude nem é defeito, isso é uma tendência que discutem muito se é inata, se é adquirida, isso eu não entro. Não é? Se é genética, se é psicológica, isso aí não interessa. Interessa o seguinte, ninguém é melhor porque é heterossexual ou porque é homossexual. Não existe essa de orgulho gay, isso é bobagem. Ninguém deve sentir orgulho por ser homossexual, nem orgulho por ser heterossexual. A questão é que o homossexual ou o heterossexual cristãos devem regular a sua vida por Cristo. Essa é a primeira coisa, não é? A segunda, que o plano de Deus é que o homem seja para a mulher e a mulher para o homem. Isso a Escritura diz, a gente não pode desdizer. Não adianta. A Escritura diz, não é? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele os criou, homem e mulher ele os criou. Então o homem para a mulher e a mulher para o homem. A relação homossexual não está no plano de Deus. Tem que se dizer isso. A relação física homossexual não está no plano de Deus. Então, e o homossexual cristão? O homossexual cristão, claro, ele tem aí um grande desafio. Ele tem uma luta para fazer, que é colocar sua afetividade, sua sexualidade debaixo do senhorio de Cristo. E ele deve procurar fazer do melhor modo que ele puder. Nosso Senhor não veio chamar os perfeitos. Nenhum de nós é perfeito, viu? Nenhum de nós, cada um de nós tem suas feridas, tem suas lutas, seus combates. Então, um homossexual cristão deve procurar, primeiro, viver castamente. Viver castamente. Né? Procurar, por quê? Para o cristão, o sexo, a relação sexual deve ser dentro do casamento. Fora do casamento será sempre pecado, sempre. Relação sexual de cristãos fora do sacramento do matrimônio é pecado sempre. Essa regra não tem exceção. Hétero ou homossexual. Né? Aí você vai dizer, mas então como é que eu faço? Porque eu não posso casar. É verdade. Não existe sacramento de matrimônio para um par homossexual. Nem existe, nem existirá nunca. Tá certo? Então, o sacramento não. Pode existir o contrato civil, que não precisa nem ter o nome de sacramento. Mas o sacramento... E nem a aprovação da igreja. Nem a aprovação da igreja. Não é? É uma coisa civil. Isso. Se você me perguntar, Dom Henrique, o senhor é a favor que duas pessoas do mesmo sexo tenham um contrato civil? Eu não tenho nada contra, porque eles são cidadãos, pagam impostos, têm direito. Se duas pessoas querem viver juntas a vida toda, e se quer que um tenha direito à herança do outro, veja, aos benefícios sociais do outro, a gente não tem nada contra isso. Não tem nada contra, não tem preconceito nenhum. Eu estou falando para cristãos. Tá certo? Dois cristãos poderiam até ter esse pacto. A minha questão, veja, é a vida sexual. Porque a vida sexual envolve, veja, o sacramento do matrimônio. É algo que, no cristianismo, a relação sexual é estreitamente ligada ao sacramento do matrimônio. Foi assim que Deus revelou. Então, o homossexual pode ser padre, pode ser catequista, pode ser tudo. Agora, tem que ser tudo segundo Cristo. Um seminarista que tenha tendência homossexual, ele tem o dever de ser casto, não ter relação com ninguém. Se vive alimentando paixão, se vive tendo relação com outra pessoa, não pode ser padre. Mas isso serve para a relação homossexual e para a relação heterossexual. Né? Um padre é solteiro. Como é que um solteiro cristão é casto? Não tendo relação sexual com ninguém. Se eu só pergunto, então, o único caminho, pode-se dizer, que o único caminho para um homossexual viver a castidade dentro da igreja, viver como um bom cristão, o único caminho é o celibato? O único caminho é procurar viver uma vida casta, sem relação sexual. E também entra em namoro? Veja, eu evitei a palavra celibato, porque celibato não é a mesma coisa que castidade. Sim, sim. Celibato é ser solteiro, é viver só, tá certo? Um homossexual que gosta... Vamos supor um homossexual cristão, dois homossexuais cristãos.
que dissesse, olha, eu não tenho vocação para viver só. Eu gosto de você, eu queria viver com você. Não vai botar uma placa que mora um padre, não precisa. Veja, a gente não está falando aqui de cultura gay, está falando de cristãos sérios que querem morar juntos, se ajudando, se apoiando, mas não tem vida sexual. Entendi. Podem comungar e tudo. Veja, eles não têm vida sexual, se ajudam, tá certo? Um está junto do outro, mas evitam. E se tiver, não tinha plano de ter, mas ali teve uma queda, se confessa, se levanta e continua. É por isso que essas perguntas são perigosas, Guto, porque cada caso aqui é um caso. E aqui não se trata de relativismo. É o que o Papa às vezes fala, o magistério já falava, e o Papa Francisco falou na Amoris Laetitia, e às vezes as pessoas não entendem. Não é relativizar, é que cada caso é um caso. Se dois moram juntos para ter vida marital, então, veja, a igreja também respeita, mas eles não devem comungar. Porque tem isso, veja, quando um padre de juízo acompanha alguém homossexual, a primeira coisa que o padre vai propor é que a pessoa tente viver castamente, sem relação. E aí pode comungar e tudo. E se cair, se confessa e continua a vida. É como um solteiro, tá certo? Bom, aí, mas a pessoa diz, mas isso eu não consigo, isso me desagrega, eu não tenho vocação para viver só, eu preciso de alguém. Bom, aí o pai espiritual, o diretor espiritual, acompanhando tudo, diz, olha, agora se você encontra alguém, e vai ter relação sexual, não deve comungar. Faça sua comunhão espiritual. Agora, procure, né, mesmo tendo esse relacionamento, tê-lo de modo digno. Vá à missa, não deixe de ir. Veja, leve o seu parceiro à missa. Não está dizendo que está bom, não está dizendo que está certo, não está dizendo que é o que Cristo quer, mas está dizendo que ele faça tudo o que ele puder de bom, até onde ele puder ir, confiando na graça de Deus. Ou Cristo jogaria fora simplesmente. Então não está dizendo que está certo. Repito, não é o ideal. Nem pode receber a comunhão eucarística. Compreende? Mas também a gente não pode desprezar. Uma coisa é eu falar aqui teoricamente, outra coisa é acompanhar a pessoa no drama dela, na história dela, na sensibilidade dela. Então a igreja não discrimina, no sentido de rejeitar. Agora tem que fazer o discernimento. Mas isso não é só com os homossexuais. Isso é com todos nós. Uma coisa é certa, a vocês que fizeram a pergunta. Vocês, eu, todos nós, o Guto, temos que nos converter. Nenhum de nós está no ponto que Cristo quer. Todos nós temos que caminhar. Então o que não dá é para ser cristão sem conversão. O que não dá também é ter uma vida de prática homossexual numa boa e achar que está tudo em ordem. Aí não está. Porque aí não adianta ficar com raiva de mim. É o que a palavra de Deus diz. É o que a fé da igreja, veja, a palavra de Deus como a igreja lê na tradição apostólica, não é? Aquilo que eu falei que muita gente ficou com dor de cotovelo. A Sagrada Escritura está dentro da igreja. Então, o que a palavra de Deus diz, como ela é lida desde a tradição apostólica até hoje sob a luz do Espírito Santo. A igreja não pode se afastar disso. Não pode se afastar. A igreja não está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus nasce na igreja e está dentro da igreja, da comunidade. A comunidade, que é o corpo de Cristo, o templo do Espírito, é que tem o discernimento, unido aos seus pastores, de interpretar a palavra de Deus. Fora disso, a interpretação humana da palavra de Deus. Tem muita por aí. Estou falando da fé apostólica. Então, nesses 2000 anos, a igreja, veja, iluminada pela palavra de Deus, vê claramente. Né? Todos nós precisamos de conversão e os homossexuais, o que seria rejeitar os homossexuais? Dizer que são doentes, dizer que são os imorais. Não, tem tanto homossexual tão decente, tão honesto, né? e que ama nosso Senhor. Então, é uma situação sempre conflituosa, não é fácil. E aí é que está, precisa um homossexual sério, procure um diretor espiritual santo, firme, com um coração de pastor segundo Cristo, para ajudá-los com entranha de misericórdia a fazer seu caminho.
Eu espero que tenha ficado claro. A resposta que eu estou dando não pode abarcar tudo. É uma resposta, mas eu espero que fiquem mais ou menos claros quais são os parâmetros para a gente compreender a posição da igreja a respeito da homossexualidade. Muito bom, já foram 3 perguntas, eu quero agradecer ao Dom Henrique. Vamos tentar para toda semana responder 3 perguntas aqui no canal do YouTube do nosso Bispo Dom Henrique. Muito agradecido, Dom. Fiquem à vontade para acessar o site do nosso Bispo, conhecer também os livros, as pregações. E muito obrigado, Dom Henrique, a sua bênção, para que a gente possa terminar esse vídeo. Que Nosso Senhor abençoe todos vocês e lembre, todos nós, no ponto que estamos na vida cristã, ainda temos que caminhar mais. A vida é um caminho. Nosso Senhor nunca vai colocar uma medalha de honra ao mérito no meu peito ou no seu. O Senhor sempre nos convida a ir adiante, porque a nossa medida é Cristo. E quem de nós já atingiu a estatura do Cristo Jesus, nosso Senhor? Só no céu. Deus abençoe vocês. Deus esteja sempre na vida de vocês. Amém.